O Ministério da Educação avalia suspender o calendário do novo ensino médio e adiar as mudanças no Enem. Berenice Leite, chegando com as informações para a gente ao vivo da capital federal. Berenice, boa noite para você. Como estão, então, essas discussões e o que pode mudar com essa portaria? Oi, Lívia, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, é importante dizer que essa reforma que teve início em 2022, né, ela já foi iniciada e o que mudou até o momento, a questão ali da flexibilidade, onde os alunos podem escolher a melhor forma da sua grade curricular, isso não muda. O que já foi pré-anunciado pelo ministro da Educação é que as alterações no Enem, que estão previstas para serem anunciadas aí no ano de 2024, esta questão dos prazos é que deve ser suspensa. O ministro da Educação deu uma entrevista a outro veículo e já adiantou que isso deve acontecer. Ao que tudo indica, haverá uma suspensão e audiências públicas vão acontecer aí nos próximos 90 dias para detalhar melhor qual será a forma aí que o Ministério da Educação vai abordar a questão de mudanças no Enem, que é esse exame que serve como parâmetro para você ingressar em uma faculdade, né? O MEC ainda, por exemplo, não definiu como vai ser essa adaptação ao novo modelo do ensino médio. Pode ser, por exemplo, aumentar o número de questões ou colocar mais perguntas com respostas dissertativas, né? De respostas escritas, é algo que ainda deve ser pensado. A gente lembra que isso é um assunto que divide muito as opiniões, né? Especialistas, secretários de educação, tem uma ala que critica, tem outra ala que acredita que suspender, revogar essa questão dos prazos de alterações nos anos do ensino médio, né? Para cada ano, alteraria no caso o primeiro ano, né? Em 2022, em 2023 alterações no segundo ano e em 2024 as alterações no terceiro ano do ensino médio, que aí influencia diretamente no Enem. Então, tem aquela ala, que acredita que isso revogar seria um retrocesso. O fato é que a gente lembra que há cerca de 2 semanas o presidente Lula disse que o ensino médio, sem dúvida, ia passar por algum tipo de alteração, mas existe aí dentro do próprio governo uma ala que pressiona. Então, o ministro da Educação, Camilo Santana, em um aceno, já adiantou que por enquanto fica suspenso qualquer alteração, nada vai ser anunciado com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. O fato é que a portaria deve ser publicada em breve, nos próximos 90 dias haverão discussões no sentido do que pode ser alterado e se é que vai ser alterado as questões, o formato do Enem. Volto com você, Lívia. Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Bom trabalho para você aí em Brasília. Agora, Roberto Mota, falar de educação é um assunto muito sério, muito delicado. Quero te ouvir a respeito desse passo dado hoje, ou pelo menos sinalizado pelo governo federal, que quer mudanças em relação a esse calendário do novo ensino médio e quer mudanças no modelo de aplicação de provas do Enem também. Mas antes de se colocar em prática uma regulamentação, o assunto vai ser muito discutido antes. Haverá muitas reuniões entre políticos e, com certeza, imagino, também especialistas na área. É necessário que haja mudanças nesses 2 setores da educação? Sem dúvida, Lívia. O problema que nós temos é que esses chamados especialistas, eles convergem sempre em torno dos mesmos interesses. São interesses que têm muito mais a ver com verbas, com atuação de sindicatos, do que principalmente com o bem-estar dos nossos alunos. O Brasil hoje já gasta o mesmo percentual do PIB com educação que os Estados Unidos gastam. E a qualidade do nosso ensino é infinitamente inferior. Um dos problemas é justamente esse, é que os alunos brasileiros têm um aprendizado voltado para a prova. Você não aprende para aprender. Você aprende para passar na prova, depois que você passa na prova, você esquece tudo. Alguns especialistas defendem alterações radicais nesse modelo, né? Eles dizem, não adianta nada. Eu acho que o percentual de alunos que terminam o ensino médio que não conseguem ler e entender um texto básico é de 27%, ou seja, quase 1/3. Então, em vez de lotar os alunos
uma quantidade enorme de matérias que eles só decoram, é muito mais importante ensinar a ler, a escrever, a conhecer as operações básicas de matemática e dar noções de ciência. E aí, a partir disso, outras coisas podem ser oferecidas. Seguimos com mais notícias e informações, mas antes tem a análise de Nelson Kobayashi. Koba, como você avalia essa notícia, essa possibilidade de mudança no ensino médio, a implementação desse novo modelo do ensino médio, mas também é prerrogativa de um governo que acaba de assumir mudar tudo que está sendo feito, a política pública que está sendo implementada de um projeto anterior? Quem é o maior prejudicado com isso? O maior prejudicado com tantas mudanças é o aluno mais pobre, porque a gente vê que, diante de uma instabilidade, uma imprevisibilidade de qual regra vai estar valendo, quem perde é justamente o aluno mais pobre, porque o aluno mais rico pode mudar faltando um mês. Ele vai ter internet, ele vai ter tempo para fazer um intensivão, um cursinho pago, um professor particular e vai se adequar às novas regras. Agora, o aluno pobre, que às vezes tem que sair do trabalho, tem que trabalhar e estudar, às vezes estudar à noite, esse não vai ter condições, vai ficar acreditando na regra anterior e se deparar com uma nova prova surpreendente em relação às matérias. Esse é o governo pai dos pobres, que prejudica o pobre, inclusive nessa medida.